Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sobreviventes da Bolsa de Valores, semana difícil. Como a gente tinha comentado aqui no vídeo do final de semana, vídeo macro, né? Com essa viagem do Lula para a COP, não vamos ter nenhuma notícia agradável para a Faria Lima, tampouco para nossas aplicações financeiras, e estamos naufragando aqui devagarzinho na Bolsa. E eu postei um vídeo, pessoal, recente, dizendo assim, olha, a queda não é novidade. E foi um vídeo, como vocês têm percebido aqui do canal, que eu replico dos conteúdos que são gravados comigo lá no TC. Então, todo dia eu participo do TC, do Morning Call deles, do grupo TC lá, chama Expresso da Manhã, a Rádio TC no caso, e eu tenho as minhas participações e muitas das vezes eu utilizo esses conteúdos que eu crio lá para repostar para vocês. Pois bem, recebi feedbacks construtivos aqui, dizendo que acaba sendo um desserviço porque eu demoro para postar, e é verdade, tem delay os vídeos, então eu gravo hoje e vou postar amanhã para vocês, porque eu já tenho uma grade própria aqui dos vídeos que eu gravo para o canal somente, com exclusividade. E bom, recebi essa crítica e beleza, eu não vou mais repostar os vídeos do TC, talvez um ou outro num final de semana eu poste ali para engordar a minha grade, ou utilize com a única regra, caso eu seja gravado no TC, como todos os dias sou, eu tenho que postar no mesmo dia que eu gravei, mesmo que depois do pregão. Então, obrigado por terem comentado no vídeo. Esse vídeo aqui é uma resposta ao vídeo da hora do almoço, vídeo do dia 17 mesmo, que eu postei lá, ó, a queda não é novidade. Só que esse vídeo está sendo feito no dia 17, eu vou deixar na thumb aqui, dia 17/11, e eu vou falar sobre dólar, sobre Ibovespa, esse gráfico feioso que vocês estão vendo, o meu cenário. Por que eu falei que, olha, a queda não é novidade? E a gente vai percorrer de novo pelo dólar, pelo índice. Por quê? Pelo índice Ibovespa, para deixar vocês calmas em relação a esse período, tá? Eu comecei a investir, pessoal, e aqui eu começo o vídeo com esse, vamos dizer assim, né, uma autoajuda. E espero que seja uma ajuda compartilhada, pessoal. Eu comecei a minha carreira como investidor. Eu estava em Bauru, jogando em Bauru e Campinas, fazia aquele meio a meio lá quando o Campinas fez uma parceria com o time de Bauru. Eu comecei a investir aqui, ó, exatamente aqui, final de 2010. Então eu peguei toda a queda do Ibovespa como holder, comprei Petro a 20 e lá vai fumaça, comprei a Vale, se não me engano, a 32 ou 34, via Vale ia a 14, se eu não me engano, via Petro com certeza ia a 4,10, eu lembro de ser 4,10, 4,12, algo em relação a isso. E dentro desse período aqui, as duas únicas ações que realmente valorizaram a minha carteira foram a Edu, que depois veio a virar o grupo Croton, então a Anguera na época, e veio a ser grupo Croton, e a Drogasil, que fez a fusão com a Raia, mas já como Drog 3 ia bem. Foram as únicas duas grandes ações que eu tive que fizeram com que o movimento delas não refletissem, por exemplo, a lameira que foi o Ibovespa. E muito do que é o Ibovespa, ou melhor, do que foi o Ibovespa há uma década atrás, quando o Brunão começou, final de 2010 ali, eu comprei ações da CPFL, porque eu estudava ao lado da CPFL, tive um seminário com RI da CPFL, logo depois fui fazer meus primeiros cursos, tá? Lá em Campinas ainda, naquele momento. E aí, enfim, não vou contar a minha história de novo, já tem histórias minhas contadas aqui em vídeos anteriores. Mas, pessoal, muito daquele Ibovespa, tá? É parecido com o Ibovespa de hoje, tá? Ou seja, bancos e commodities. Bancos e commodities e uma ou duas indústrias como uma VEG, uma Ambev, por exemplo, com grande peso ali. E a gente está vendo, eu já comentei esse gráfico para vocês, eu vou falar sobre ele mais para frente no vídeo, que a história rima, não se repete, mas ela rima. Então, 2008, crise, recuperação, então, uma certa recuperação em V e muita estabilidade durante... Pessoal, isso aqui é um gráfico mensal. Tá? Se eu não me engano, é um gráfico mensal. Exatamente, é um gráfico mensal. Então, esse certinho aqui, esse Vzinho, né? De vedeta, dependendo do como você tá na gastrite hoje, tá? Esse Vzinho aqui, ele praticamente é um ano e meio, tá? De negociação, um ano aqui de negociação. E nós fizemos a mesma coisa, pessoal, muito parecida. A única diferença, eu já postei isso para vocês, tá? É que esse Vzinho de 2021, certo? Ele foi acima da máxima de 2020.
O de 2010 foi igual ali, foi um topo duplo praticamente. E agora a gente começa a afrouxar as condições, os termos de troca, o crescimento global. Tá? Muito da política monetária e fiscal adotada há uma década atrás também é adotada nesse momento, ou foi adotada. A diferença é que neste momento, talvez nós estejamos entre 2011 e 2012, essa é a minha tese, eu venho construindo para vocês. Nesse momento nós temos algumas coisas diferentes, tá? Ou melhor, uma coisa diferente, que é a inflação. Tá? Em 2013, nós tivemos inflação aqui no Brasil, devido ao que a Faria Lima está precificando para baixo o Ibovespa hoje, que é a tal do fiscal, do descontrole fiscal, de muita pujança fiscal, mesmo com o mundo não crescendo muito, a gente acelerando o fiscal e aí a gente cresce com inflação, é um crescimento ruim e depois vem a conta. Tá? Então, a diferença é que o mundo está pressionado com inflação hoje. Então, o globo deve repetir um movimento do Ibovespa. O S&P deve repetir esse movimento aqui, pessoal. Tá? Porque deve ter os juros subindo, coisa que não subiu em 2009, 2010. Então o S&P deve performar também lateralizando. Tá? O Ibovespa, a gente tende a ter essa lateralização que já é uma realidade. Tá? Já estamos em um período de lateralização com um leve viés de queda, mas a história, pessoal, ela rimou. A gente ou está em 2011 ou 2012. Políticas muito parecidas adotadas, tá? Tanto lá para conter crise de 2008 pelo governo petista, como para conter crise 2020 pelo governo Bolsonaro. Tá? Agora a gente vê alguns resultados internacionais impactarem também a nossa bolsa, queda do minério de ferro muito forte em 2021, tá? E agora estabilidade do petróleo em 2022, chega de subir, está estável, já vou mostrar para vocês o gráfico do petróleo também. Como a Faria Lima e o Wall Street precificam o futuro, já estamos lateralizando. Quais são os eventos novos que eu vou trazer aqui no índice para vocês, pessoal? As PECs. Tá? As medidas nomeadas PECs, porque o fiscal tende e já está praticamente repetindo o que aconteceu pós 2008. Tá? Então eu vou comentar um pouquinho desse movimento, vou trazer para vocês, já trouxe, né, onde eu acho que nós estamos e o que eu espero para frente. Beleza? Então vamos lá, vamos começar o vídeo com o gringo, tá? Aqui é um vídeo do dia 17 de novembro de novo. O que eu acho que vai acontecer, pessoal, nessa Black Friday para frente, até o final do ano? O dólar vai estabilizar, tá? O DXY estabiliza entre 103 e 105, tá? Podendo voltar aqui com umas elas a 109, se de repente no começo de dezembro tivermos um payroll forte ou um CPI forte. Tá, um dado de inflação forte, que é a segunda semana do mês, ou na primeira sexta do mês, um dado de emprego forte. Isso pode levar o dólar a voltar a beliscar aqui o 109. Isso é queda nas commodities, isso é fraqueza, tá? Para as commodities. Mas o dólar já deu uma enxugada de 114, quase 115, para o 105, pessoal. Ou seja, a última variável macro que estava dando um estresse danado para o mundo era o dólar. Todo mundo tem dívida em dólar. As commodities são precificadas em dólar. Então, esse cara aqui é inflacionário também. Assim como o nosso dólar, infelizmente agora subindo, é inflacionário também. Tá? Por isso que qualquer governante tem que governar para todos. A Faria Lima também tem que ser posta no plano de governo, porque eles precificam os juros, eles precificam o dólar, e isso é sinônimo de carnezinho mais caro para Magalu, por exemplo, e é sinônimo de alimento mais caro também para todos nós. Então, o dólar mundo foi deflacionário há mais ou menos um mês, o S&P sobe há mais ou menos um mês. Eu acredito que agora, pessoal, a gente não entra numa tendência de recuperação de alta, mas sim de estabilização do dólar. Então, era a última variável. O minério já caiu, o petróleo estabilizou, não caiu, mas estabilizou, acho que é justo pelo problema de oferta, e faltava o dólar parar de subir. Parou. Tá? Então agora ele estabilizou. Então essa condição estabilizando trouxe já um alívio para o minério de ferro, que pelo oposto vinha caindo. Esse cara depende muito da China. Acho que a China vai entregar ali resultados dentro do esperado, então não vai nem animar, nem talangar para baixo. Nós vamos ter aí um minério, pessoal, que pode ir ao 133, pode ir ao 189, mas começa cada vez mais a achar o seu médio, o seu preço justo, aí os 88, os 97, tá? Me parece que é o mais tranquilo aí pro final, até o final do ano, e aí ano que vem a gente renova essa tática, essa tese. Mas o minério de ferro, dentro da sua tendência de baixa, agora, na minha opinião, dá o seu primeiro sinal de não reversão para alta,
mas de estabilização. Então, dólar estável, minério de ferro deve encontrar nas próximas semanas estabilidade, tá? Para alta recente. O petróleo já está estável. Então, o petróleo nas faixas amarelas, aqui entre o verde e o vermelho. O vermelho não chegou aí. Bem verdade, dados de inflação americana ajudaram. Então, o petróleo vai ficar, pessoal, circulando aí entre 83, 111, 83, 102, 99, 88, 99. Então, o petróleo começa a deixar de ter uma tendência de alta pós-conflito Rússia e Ucrânia. E agora a gente começa a ter uma tendência lateral. Ele deve lateralizar. Eu tenho a máxima para ele em 111,63 e eu tenho a mínima já nos preços atuais aqui, 83, 85, 88. Tá? O Biden disse que compra petróleo, começa a refazer suas reservas a partir dos $80. Então pode ser que belisque aqui os 80 e rapidamente volte com os Estados Unidos recompondo seus estoques. Então petróleo estável, tá? Dólar estável, o minério de ferro acredito que também fique estável. A gente fica esperando o quê? Os juros americanos pararem de subir, tá? E a inflação achar o seu pico, tá? O que me parece que já achou e desceu minimamente aí para que a gente comece, pessoal, a entrar naquele ciclo do Ibovespa lá em 2013, 2014. O mundo para de sofrer um pouquinho, aí 2015, 2016 2016 principalmente volta a subir as commodities de novo com o mundo mais ordeiro. S&P, pessoal, se eu estou falando que tudo vai lateralizar, o S&P também entra aqui na lateralização. O melhor momento de compra para esse final de ano, 3.800, pior, 4.223, 3.822. Então, a gente perde a tendência, na minha opinião, perdemos a tendência de baixa, tá? Mas não revertemos. Por quê? Estão subindo os juros ainda, estão apertando as condições financeiras ainda, tá? Não está fácil. Então a gente perde a tendência de baixa, mas não ganha a reversão de alta. A gente somente ganha a estabilidade de preços agora. O caranguejão, o mercado emergente, o Ibovespa de 2010. É agora. O S&P. Tá? É um probleminha que eu acho que a gente vai ter. E aí o contexto que eu volto a repetir para vocês, pessoal, já comentei. A pedalada, o medo que a Faria Lima está precificando, ela precificou lá em 2015, 2016, que foi a gente ter um fiscal expansionista com o mundo crescendo pouco, com inflação, e é o que os discursos do Lula hoje estão pedindo. Então, tudo é investimento, nada é gasto, sem ter nenhum parâmetro de como o mundo está crescendo. Então, a economia de exportação brasileira é a que dita o quanto a gente pode gastar ou não para a responsabilidade social, como ele está chamando agora, e para o ano que vem não é tão gordinho assim. Então é bom a gente ter um limite, um plano bem estruturado e certo, crível. É isso que a Faria Lima está cobrando, tá? Então esperem sim uma queda mensal forte, como já está desenhando esse mês aqui, até que a gente tenha certeza do que vai ser criado, tá? De como será criado. Tá? Mesmo que vá muito à esquerda, como a nova matriz econômica, pelo menos, pessoal, quando nós soubermos disso, se for, por exemplo, tá? O plano anunciado for, o ministro for mais para esse lado, a gente sabe o que é queda. E aí o mercado financeiro, a economia financeira é diferente da economia real. A economia financeira sempre tem um ativo para se ganhar dinheiro. Então, quanto mais o governo vai para o fiscal expansionista, mesmo com a inflação que já é alta, mais a Faria Lima compra título público pré-fixado, ou vai para o pós de curto prazo ali para tradear, ou seja, ganha dinheiro com juros. Então não tem por que a gente bater em ponta de prego, tá certo? Então se for para o lado canhoto demais, certo? Canhoto não, que nesse lado é um xingamento a países como Eslovênia, Dinamarca, né? O próprio Canadá e muitas vezes, Nova Zelândia, diversos países que são canhotos, mas com responsabilidade fiscal. Então não é ser canhoto, ser esquerda, é ser burro, para falar bem a verdade e não saber o que a gente tem de canhão, que são as exportações. Se esse canhão está enfraquecendo, tá? E a inflação doméstica está alta, não tem nesse momento o porquê ser tão expansionista no fiscal. Muito pelo contrário, é rebolar aqui para ser eficiente no doméstico, né? Como que a gente pode fazer mais eficiência dentro aqui do consumo, aí sim, das famílias. Então, nessa parte, eu acho que eu expliquei para vocês. Esse cenário em amarelo não é o meu base, ainda não acho que o Partido dos Trabalhadores vai ser
menos do que medíocre, né? Porque medíocre aprende com os próprios erros. Então ele tem que ser medíocre. Então eu torço para que o Partido dos Trabalhadores seja medíocre, para aprender com os erros de 2015, ver que no mundo inteiro nada, mesmo da social-democracia, faz isso e deu certo, não tem exemplo nenhum dessa nova matriz econômica dando certo. Então que siga as cartilhas que deram certo aí. Mas esse cenário o amarelo, pessoal, grifado, olha, eu tenho como cenário base, independente. Esse cenário, inclusive, nós já estamos em boa parte dele, mas a gente vem comentando aqui no Clube dos Dividendos desde ano passado, no mínimo, desde que se começou a subir juros. Beleza, pessoal? Bom, feito isso, né, eu tenho os alvos do Ibovespa aqui para longo prazo, tá? Eu tenho um alvo aqui em cima também de 124 que eu vou passar para vocês, que é o alvo otimista, e que é o alvo, inclusive, que eu achava que nós iríamos bater no mínimo. Aqui é o Ibovespa Cash, não é o contrato futuro. Eu já passo para vocês o contrato futuro. Se eu não peguei, depois eu trago para vocês. Mas eu tenho ainda para o Ibovespa, pessoal, pós-PEC, a possibilidade no curto prazo beliscarmos aqui o 122. Tá? Beliscarmos o 122. Por quê? Na minha cabeça, o dólar se enfraquece ano que vem, porque dados econômicos dos Estados Unidos vão começar a esfriar. E o Fed vai estar com juros interessantes por lá. Então o mercado perde atratividade, fica lateral, o S&P, caranguejo como o Ibovespa de 2010 e 2011, e as commodities têm um rápido rally. Então eu ainda acredito num rápido rally das commodities. O petróleo é o 111, o minério é o 130, eu ainda acredito rápido ali com a queda do dólar, com essa história de queda do dólar. Tá? Se isso acontecer, a gente belisca sim, tá? Tardiamente, no 122. 124 no máximo, mas eu não vejo rompimento da máxima histórica. Por quê? Pelo menos, pessoal, mais um semestre de lameira, de lateralização, incertezas no mundo, não no nosso fiscal, o que está fazendo preço agora, tá? Mas no mundo. E qual que é o destino nesse momento, pessoal, para o nosso Ibovespa? Tá aqui, ó. Tá? 102, 195. O Ibovespa, esse não é o cash, esse é o cash, perdão. Deixa eu ir pro Ibovespa nosso aqui, ó. Então, esse é o gráfico do Ibovespa futuro, que dá para ser tradeado. Então, quando eu falei para vocês que a queda atual ela não é novidade, por isso, pessoal, o mercado tem uma maneira de precificar PECs, que são expansão do fiscal. Faria Lima é fiscalista, não importando Jair Bolsonaro ou Lula lá, ela bateu nos dois. Tá certo? Você pode falar que a Faria Lima era amiga do Paulo Guedes, mas durante boa parte do governo, principalmente depois da primeira PEC, a segunda foi a PEC dos precatórios, eu esqueci o nome da primeira, mas enfim, pós-PEC dos precatórios ou pós-PECs, foi muito mais centrão do que Paulo Guedes, o governo, e a Faria Lima precificou isso nos juros, precificou isso no dólar, já vou mostrar para vocês no dólar como ela precificou, mas está aqui, ó, no índice futuro, pessoal, dessa maneira, PEC 1, PEC 2, tá? Essa PEC 1, você pode falar que, nossa, a queda foi bem maior, mas aqui foi o cavalo de pau nos juros, tá? Então ficou difícil imaginar, começar aqui a pernada da PEC. Eu vou mais pela data, né? Que é outubro, novembro, que foram ali os meses que antecederam a batida de martelo, assim como a PEC eleitoral, que foi junho, julho, que antecedeu o martelo. E agora a gente está, pessoal, em novembro, dezembro tem que bater o martelo da PEC, senão não é transição, vira uma PEC do próximo governo. Tá? Então o que eu estou esperando? Estou esperando por esse movimento aqui, ó, de uma quedinha a conta gotas. É esse movimento que eu espero, que tem destino final no 102, 915, 101, 180. Tá? Para mim, de lá não passa, apesar dos juros estar pedindo a passagem, literalmente. Certo, pessoal? Dólar, também contexto. Vou trazer contexto para vocês. E aqui, deixa eu ver quantos minutos. 18 minutos, pessoal. Vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco mais comprido, mas eu só faço ele uma vez por semana, que eu vou tentar manter. Dólar, quando a Dilma empinou os juros lá em 2015, 2017, para tentar conter a inflação do fiscal expansionista, ou seja, é aqui que eu espero que o Partido dos Trabalhadores seja medíocre, no mínimo. Aprenda com os próprios erros, porque aqui é quando ela tentou crescer a fórceps. Tá? E mesmo com inflação, e não dá certo. Você dá dinheiro com um lado, mas cobra mais pelo produto do outro, fica elas por elas. Então, nesse momento, é onde o fazedor de política pode utilizar aqui instrumentos da Faria Lima para ajudar. Tá? Então, é uma queda. Nós tivemos o mesmo movimento pós-crise de 2020. Queda. Por quê? Juros altos. Demorou para cair mais aqui, pessoal, por quê? Fomos a 2%. Aqui, ó, é 2% Selic, 2% Selic.
Aqui, essa alta, pessoal, e aí sim vou falar para vocês, não importa Bolsonaro ou Lula, aqui, ó. Essas foram as duas PECs. PEC dos precatórios, PEC dos benefícios, e agora a gente está indo para a terceira PEC. Tá? Então é natural ter alta, é assim que o mercado se movimenta com PEC. Tá? Infelizmente. Então tem aqui os 5,56,5, 5,65, até a gente decidir bater o martelo. Pós-batimento do martelo, pessoal, o que vai sobrar para o Campos Neto? Juros. Para combater o fiscal expansionista, é juros. Então o dólar é para baixo. Não tem jeito. O juros vai estar alto. Vai continuar alto. Então o estresse de curtíssimo prazo é política fiscal. A tendência de médio prazo, de curto prazo, é a monetária. E a monetária, para mim, vence, porque o juros está alto para caramba. Tá? E aí, tchau. Tá? Então eu espero sim o dólar pós-PEC cair. Ponto final. Nada muda minha visão em relação a isso. Eu acho que o cenário do dólar, o ciclo do dólar que nós estamos vendo é esse, pessoal. É esse aqui, ó. Tá? Que é ali pré-impeachment, certo? De queda, de empinada nos juros, que a Dilma levou para 14%, 14,25%, se não me engano. Aí o dólar amassou. E aí, pós-impeachment, o que rolou? O início do corte dos juros. Quando o Roberto Campos iniciar o corte dos juros, aí eu vou falar reversão para alta. Aí o dólar pode tomar uma talangada para cima com o macro acompanhando. Sem macro, pessoal, é teste para cardíaco? Sem dúvida nenhuma. É um gráfico semanal esse. Semanas aqui testando máxima histórica, mas a minha visão é que ele cai. Beleza? Não passado do dólar novembro, né? Para quem é membro do canal recebe esse gráfico aqui toda semana. Então ele bateu aqui no primeiro alvo. Não chegou a bater, né? Mas ficou por meio ponto, eu acho, que é 5,551,5, tá? E já está recuando no dia de hoje, mas ainda assim, pessoal, o dólar tem essa faixa amarela aqui, ó, que é a faixa de descanso. Abaixo dela, vamos para o 4,96, certo? 5,110. Acima dela, ficamos aqui tensionados no 5,551,5. E quanto mais demorar a PEC, na minha opinião, mais ele vai ser pressionado para cima, porque a incerteza é o que a Faria Lima não gosta. Certo, pessoal? É o que a Faria Lima não gosta. Então, eu finalizo essa parte de resumo, pessoal, e peço perdão aí pelos vídeos com delay, tá? Eu aproveito os conteúdos que eu crio lá no TC para repassar para vocês. Me ajuda aqui também a compor a grade de conteúdo, mas o feedback é válido, certo? Muito válido. Eu vou ver se eu consigo fazer algum conteúdo especial para vocês para Black Friday. Ver se eu consigo criar alguma coisa de autoria própria. Eu sei que vocês têm me pedido aí alguma coisa mais Bruno Mazzoni Futebol Clube. Mas esse é meu cenário. Eu acredito que, concretizada a PEC, nós ainda temos mais um rally nos esperando, porque foi assim que a história nos conta recente. Pós-PEC é um dilúvio, porque a política fiscal expansionista, o mercado está viciado nela, de curto prazo faz sucesso. Ou seja, bolsa para cima, dólar para baixo. Tá? Agora, no médio prazo, a gente deve ter os dois para baixo. Bolsa para baixo e dólar para baixo. Tá? No curto prazo, para não dizer médio, que médio talvez vá para 2025 já. Então, curto prazo, a gente deve ter a bolsa lateral para baixo e o dólar mais para baixo do que lateral. Tá? O dólar deve invadir aí a casa dos 5 para baixo. Tá? Pelo menos é isso que eu espero, porque o Roberto Campos não vai cortar juros tão cedo. Tá? A dinâmica de médio prazo, de curto prazo do dólar é de juros forte e dólar fraco. Né? É isso que a gente deve pensar, por mais que eleições e as PECs tenham colocado a gente com os dois para cima. Né? Uma loucura, muito ruim para a economia real. O carnê fica mais caro, como eu falei, das prestações flutuantes e também os alimentos. Mas é isso que está acontecendo. Brasil, pessoal, quem sobreviveu a 2020, tá? Quem sobreviveu a 2022 já tem uma baita bagagem. Se você entrou no período do impeachment, eu entrei em 2010 como investidor, mas como técnico grafista, 2015, 2016 eu comecei a aprender gráfico. Então eu vi um ciclo de baixa terminar, iniciar um ciclo de alta. Não é uma crise diferente, ela se repete, pessoal, ela rima. Então as oportunidades são geradas agora, de você acumular agora e olhar por grandes fundamentos do balanço da companhia, né? O que ela está entregando. Tem fluxo de caixa livre? Né? Tem fluxo de caixa livre? Ponto 1. Tem dívida pré-fixada?
0,2, tá? Já que pós-fixado tá uma loucura, tá? Mas tem dívida pós-fixada, dá uma olhadinha para qual é o vencimento, tá? Porque as coisas tendem a acalmar no curto prazo. E a gente vai tocando o barco, sempre que espirrar de um lado, tem outro. Tá? Como ouro, pode ser, o dólar vai cair, como eu tô chutando aí pro ano que vem o dólar mundo, né? Poxa, ouro finalmente vai começar a performar, tá? Os emergentes vão ter ali um rápido rally das commodities. Sim, eu acredito. Montem a sua tese, eu tenho a minha. Tentei passar para vocês aqui qual é a minha tese. Economia financeira sempre tem onde investir. Sempre tem onde investir, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Tá? Diferente da economia real. Tá? Diferente da economia real, que quando as coisas azedam para todo mundo e dificilmente vai ter um setor ali triunfando. A economia financeira, pô, você está querendo ser expansionista com inflação alta? Beleza, eu vou comprar seus juros. Tô pedindo a inflação mais 7, só assim que eu te financio, o governo. Tá assim hoje. Tá? E aí todos os encargos de dívida do país, do Estado ficam mais caros. E vocês não tenham dúvida que isso tá no ouvido de quem vai assumir. Vocês não tenham dúvida disso, pessoal. Agora, não pode perder o pragmatismo. Caiu e a sua empresa gera lucro, tem fluxo de caixa positivo, líquido ali, maravilha. Olha, é a oportunidade que talvez a gente esteja vivendo, que eu não digo 2016, para já explodir, mas aos poucos aumentar os aportes com essas quedas, principalmente de ação de valor, pessoal, não de crescimento, de valor. Tá? Como eu falei, né? Ambevs e bancos e commodities são cíclicas, mas Ambevs e bancos não. Tá? Então, esse tipo de empresa, antes que não é cíclica, que tem ali uma demanda pelos seus produtos e serviços inelástica, a força, a pujança ou não econômica, é realmente um momento de ouro, tá? Que a gente pode estar vivendo. Então, pragmatismo acima de tudo. Em relação aos small caps, a partir do momento que bateu o martelo dessa PEC, pessoal, deve se performar do mesmo jeito pós-PEC dos benefícios. Então, eu termino com o gráfico da Magalu, por exemplo, que está nos meus pontos aqui. Caso a gente bata esse martelo aí da PEC dos benefícios, ó, até a PEC dos benefícios, a Magalu só caiu. Bum. Tá? Aí o juros parou de abrir, pós-PEC, aconteceu o quê? Bum. Não perdeu, a Magalu não reverteu a tendência para alta, mas ela começa a entrar. Se o Roberto Campos e o Palácio do Planalto em 2023 estiverem azeitados, tá? Não estica muito a fiscal aqui, que eu também não estico os juros. Se tiver azeitado, pessoal, chegamos no fim do ciclo de Selic. Então, a tendência de queda tende a terminar. Tá? E agora a gente entra numa lateralização, que é ótima para quem? Para o acumulador. Voltem lá para 2013, 2014, 2015 e vejam o papel ou movimento dessas ações naquele momento. Principalmente entre 2015 e 2016, pós-choque de inflação ali. A gente deve ter aquele mesmo movimento, muita lateralização, você não vai ganhar dinheiro no curtíssimo prazo, mas vai aumentar a sua base acionária, tá? E aí quando as coisas andarem para o norte, você não precisa mais ficar correndo atrás todos os meses para comprar caro, mais caro, mais caro. Você já vai ter feito aquela gordurinha. Beleza, pessoal? É isso. Que eu queria dizer, então, um vídeo aqui pedindo desculpas pelo né, repassar aí conteúdos com delay, e também eu vou tentar criar para vocês algo especial para Black Friday. Um grande abraço, tchau, tchau.